Alves já está conosco? Olá, Ademir, tudo bem? Tiago, boa tarde. O teu livro está um sucesso aqui. Esse é o tema que a gente falou sobre metaverso, nós falamos sobre laboratório de inovação, falamos sobre inteligência artificial, sobre várias tecnologias, mas o trabalho, o modelo de trabalho, o futuro do trabalho, como que vai ser construído, entrou em todos os painéis. Ele acaba, de alguma forma, impactando. Como é que avalia, como é que acompanha a produtividade do híbrido? Aqui mesmo, esse evento, a gente teve 2 dias presenciais, mas pessoas entrando online. Hoje é o último dia, mas é o primeiro que ele é transmitido pelo YouTube. Então, além das pessoas que estão presencialmente aqui, nós temos 2 canais no YouTube sendo transmitidos, do Tribunal Regional da 5ª Região e do Judiciário Exponencial. E nós temos, Tiago, representantes de toda a Justiça Federal Brasileira, magistrados, servidores, líderes de tecnologia e de inovação. Portanto, o público é de direito e tecnologia, essas 2 disciplinas são casadas. Só digo isso, está? Não tem mais como separar direito e tecnologia, e a inovação vem sendo pauta constante nesses encontros. É uma honra contar com a tua presença aqui, Tiago. Muito obrigado, Ademir. Sim, é uma honra falar com esse público, né, tão seleto, e ao mesmo tempo também que influencia tanto o mundo do trabalho, né, no Brasil. E que com certeza a gente vai poder bater um papo bastante bacana. Eu preparei um material, Ademir, se você me permite, eu gostaria de compartilhar minha tela, o pessoal aí que está administrando o Zoom, só para você me liberar para compartilhar. Preparei um material exclusivo para a data de hoje, que eu acho que vai contribuir bastante aí para o que a gente vai falar aqui. Perfeito, pode compartilhar, deixa eu só anunciar aqui quem ganhou o livro, meu último livro, eu só não vou sortear aquele que eu recebi autografado, né? Mas eu vou sortear meu último do que a gente adquiriu aqui, que é o Alexandre Marques Correia, do TRF da 2ª Região, que fala de Petrópolis, Rio de Janeiro. Parabéns, Alexandre. Depois tu manda o teu endereço para contato@judiciarioexponencial.com que nós vamos te enviar o livro. Muito bom, muito legal. O livro que, aliás, Ademir, está no 7º lugar no ranking de livros de negócio no Brasil, com apenas 1 mês aí de lançamento. Muito feliz com o resultado desse livro. Afinal de contas, é um tema muito quente, né? Eita, parabéns, Tiago. Trabalho. Muito obrigado. Bom, eu estou compartilhando a tela aqui. Só me avisam se vocês estão vendo tudo certinho, se eu posso começar. Nós estamos vendo, sim. Tá ótimo. Tá na tela aqui. Tá joia. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, né, mais uma vez, boa tarde. Deixa eu rapidamente apresentar aqui, né? Meu nome é Tiago Alves, eu sou o CEO da Regos e do Spaces no Brasil, a maior empresa de coworking no mundo, que também tem operação no Brasil, com quase 70 locais em 15 cidades diferentes. Além disso, eu também sou âncora da Forbes. Toda sexta-feira ao vivo eu estou lá na Forbes falando de inovação, transformação digital, o que acontece no mundo de negócios, de startups, né, pela Forbes, tanto no YouTube quanto no LinkedIn da Forbes, e também sou embaixador da Audi do Brasil para mobilidade sustentável, isso mesmo, carros elétricos e tudo mais, né? E pai de 2 filhos, ou como diria minha esposa, né, o 3º filho da minha esposa aí, estou bastante aí envolvido aí na criação de 2 meninos aí. Mas vamos lá. Gente, o título da minha palestra é exatamente o que vocês ouviram. Nem home, nem office. O futuro do trabalho é híbrido. Por que desse imbróglio todo? Como assim, Tiago? Vamos dificultar o negócio aqui? Então, vamos voltar um pouquinho. Deixa eu trazer para vocês uma breve história do mundo do trabalho, né? Como vocês sabem, a expectativa de vida das empresas vem mudando cada vez mais. Lá nos anos 20, uma empresa era feita para durar 70 anos. Era para passar de pai para filho, de filho para neto. Era a expectativa de vida de uma empresa quando ela atingia a maturidade. Em 2010, uma empresa era feita para durar 15 anos. Em 2020, olha o impacto da pandemia. Se uma empresa durar 8 anos, ela já está na média do mercado. Eu vim de uma época, Ademir, e todos que estão nos ouvindo, que a gente fazia MBA para fazer business plan de 10 anos. Hoje as empresas provavelmente nem vão durar mais 10 anos. E quando a gente olha a expectativa, né, a esperança de vida, eu gosto mais desse termo, essa esperança de vida hoje masculina e feminina no Brasil entre 79 anos, 72 anos, e a gente começa a olhar para o tempo que dura as empresas, isso nos mostra que cada vez mais a gente vai ter que ser acostumado a trabalhar em diferentes tipos de empresa. E a evolução das empresas também na Bolsa mudou drasticamente. Em 1999, a grande maioria das empresas na Bolsa, as maiores empresas do mundo aí, né, na Bolsa Americana, com exceção da Microsoft, eram empresas de ou tecnologia ou algo ligado à energia, seja ela petróleo, né, algum tipo de energia. E agora mudou.
todas as empresas maiores na Bolsa são o que a gente chama da era das Big Techs, empresas de tecnologia que não necessariamente investem em hardware, né, que estão muito mais focadas no software, na inteligência por trás da tecnologia. Né? Esse chart está até um pouquinho desatualizado, porque ele é de 2019, né? Agora, na verdade, a Apple já passou aqui alguma dessas com algum valor de mercado bem maior do que os 1 trilhão de dólares que eles tinham na época. Mas o modelo do trabalho vem mudando e é por conta da tecnologia, sim. Né? Não sei se vocês lembram tudo que cabia de uma mesa nos anos 80, né? Você tinha que ter uma mesa de 1,60 m por 1 metro para caber o fax, não sei quem lembra do fax, né? O jornal, a enciclopédia e tudo. Ainda mais que a gente tem um público que muito ligado ao direito, né? Que gosta, é apegado num papel, é apegado aí num escaninho. Mas a tecnologia está mudando a forma como a gente se relaciona com o trabalho, desde fisicamente até também de uma outra questão. Vou passar para vocês rapidamente um vídeo, se não ficar legal pelo Zoom, eu vou mostrar para vocês. Esse é um pit stop dos anos 50 da Fórmula 1. Olha que interessante, o trabalho não era colaborativo, ele era trabalho de especialistas, que era como a geração aí dos anos 50 trabalhava. Então o cara que troca o pneu, só ele troca o pneu, por isso que ele está dando uma retada no pneu ali. O cara que coloca aqui o combustível, só ele troca o combustível. Você tem uma série de inspetores e chefes que ficam olhando a qualidade do trabalho, mas se você pensar bem, ó, não tem ninguém trocando esse pneu do lado esquerdo aqui. E o cara que está aqui, ó, ele vai lá, conversa com o piloto, dá uma aguinha pro piloto, aí ele vai lá, limpa um pouquinho ali a viseira do piloto. E olha que interessante, o cara terminou o pneu do lado direito. Olha o que ele foi fazer. Ele foi trocar o pneu do lado esquerdo, porque só ele sabia trocar pneu. Ele era especialista. As ferramentas que ele tinha era feita para ele. Só ele conseguia manusear aquele martelo com aquela pressão e daquela forma, de forma que não soltasse na pista. Bom, eu vou resumir aqui o pit stop para vocês, porque dura 1 minuto e 20 segundos de pit stop. O que eu quero mostrar com isso? Tecnologia anda junto com trabalho colaborativo. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de trabalho colaborativo. Pit stop da Ferrari, né? Vou dar um play aqui, cuidado para não piscar. O que aconteceu aqui nesse pit stop? Basicamente, né, a gente tem um trabalho colaborativo onde ninguém está se sobressaindo a uma outra função, usando a tecnologia a seu favor para que seja realizado com maestria, né? Então a gente viveu essa transformação de tecnologia e trabalho colaborativo. E isso passa por diversas gerações, né, nos ambientes de trabalho. Lembrando que a gente saiu da indústria 1.0, né, que veio evoluindo, a gente passou recentemente pela indústria 4.0, que são os sistemas, né, a internet das coisas, as redes sociais, inteligência artificial, e a gente está entrando agora na sociedade 5.0, quando homem e máquina, tecnologia, comunicação e colaboração andam juntos, né? Esse é o próximo movimento. E hoje nos ambientes de trabalho, gente, a gente tem pelo menos 4 gerações distintas. A gente ainda tem os boomers, né? Quem nasceu ali logo depois da pós-guerra, ali da Segunda Guerra Mundial, que hoje tem de 55 anos para cima, mais ou menos. Depois você tem a geração X, as pessoas ali que vieram ali nos anos 70 até o comecinho de 80, que estão no ambiente de trabalho hoje. Você tem os millennials, que é quem chegou no ambiente de trabalho na virada do milênio, né? É o pessoal nascido ali no comecinho dos anos 80 para frente. Tem a geração Z, que é quem chegou nos ambientes do trabalho aí desde 2012, 2013, né? Que hoje tem de 18 a 24 anos no ambiente de trabalho. Ainda tem uma nova chegando agora, que são os alfa, né? Que é essa molecada aí com 10, 12 anos, youtuber, representando marca e fazendo uma série de coisas aí para já entrando nos ambientes de trabalho também. Só que tem uma geração em específico aqui que viveu a transformação digital. Umas ou foram totalmente analógicas, ou as outras já nasceram digitais. A única que viveu a transformação digital nos ambientes de trabalho foram os millennials. Eles viram os ambientes de trabalho virarem bons locais para trabalhar, que agregavam muito mais do que mesa e cadeira. É a geração que saiu do terno e gravata para o jeans e polo. É a geração do me, do eu, da selfie, do meme. E é uma geração que viveu, olha só, né? Ela ia lá alugar um vídeo, uma fita na locadora, entreguei a idade agora, né? Entregar uma fita na locadora e ela esperava lá 10 segundos, 10 minutos para rebobinar a fita, para devolver, que senão pagava multa. Essa mesma geração hoje, ela vai num sistema de streaming e se em 15 segundos não carregar, ela acha que tem um problema, ela já reseta o modem, reseta o Wi-Fi e por aí vai. Essa geração como um todo viveu a velha economia e está vivendo a nova economia. Então, o que era escritório virou coworking, o que era business plan virou MVP, objetivo virou propósito, o líder teve que passar, o chefe virou líder, né? Reunião virou pitch, e por aí vai, né? Uma série de nomenclaturas aqui interessantes, mas principalmente o que era analógico virou digital.
E aí, quando eu olho o consumo das gerações, vocês falam, Thiago, por que você está falando isso? Vocês vão entender na hora que eu chegar nos ambientes de trabalho. Como cada geração se comporta, né? Quando eu falo de carreira corporativa, os boomers, né, os baby boomers, eles entravam na empresa para fazer carreira, como estagiário, e trabalhar a vida inteira e ficar 30 anos na mesma empresa. A geração X já ficava em média 15 anos. Os millennials, 5. A geração Z é para ficar 2 anos numa empresa e sair. Vocês sabiam que a média de emprego numa startup é de 2 anos? Olha que coisa interessante. Uma startup, pode ser que for, em média as pessoas ficam 2 anos. Mas, Thiago, tanto talento quer trabalhar para startup? Mas esse tipo de geração não quer ficar 10 anos numa empresa mais. Ela prefere ficar 2 anos, pegar experiência e ir para uma outra opção. E a Alfa, que é a que nem chegou nos ambientes de trabalho, vai ser uma contratação por job totalmente diferente. E na hora que eu olho o consumo dessas gerações, olha que interessante. Né? A geração do meu pai, a geração do meu pai, ela comprava imóvel. Isso era investimento seguro. A minha geração começou a ver viagem como sendo, né, um consumo. Experiência é o que os millennials querem hoje. Compensação, a geração Z é eletrônico e produto de beleza. Um jovem hoje de 18 anos vai ter um celular do ano. Coisa que uma pessoa de 40 anos não vê tanto valor agregado. Igual a geração Z vai ver. Em compensação, a geração Alfa, essa molecada aí de 10, 12 anos, é a que mais consome, né, esses custos dentro de aplicativo. Então, que tá lá no Fortnite comprando moedinha, né, ou alugando serviço de streaming, por aí vai. Né? E a tecnologia, como ela é fator fundamental no ambiente de trabalho, como as gerações mais antigas tinham um uso eventual, porque a tecnologia ainda não era muito embarcada, quem é o maior heavy user hoje de tecnologia? Os millennials, porque eles viram, a gente saiu da máquina de escrever para o computador. A gente sabe o quanto era difícil imprimir impressora de fita, a gente sabe o quanto é fácil imprimir numa impressora laser. Né? Na verdade, a gente sabe que não precisa nem mais imprimir, que dá para ter digital. Né? A gente viu ter que fazer check-in no avião, imprimir um monte de papel, e a gente viveu essa geração de fazer check-in no avião com o celular, não precisa nem passar mais num ponto de check-in. Então, só que as próximas gerações, a Z e a Alfa, elas são dependentes ou nativas digital. E aí, quando eu olho a liderança, olha que interessante, eu vou mudar aqui rapidamente. A liderança, antigamente, ela era hierárquica, piramidal, e ela está migrando. Né? Conforme essas gerações de trabalho estão chegando, elas vão ser cada vez mais horizontais ou individualistas, entendeu? Ao ponto de muitas vezes não ter liderado. Eu ser minha própria equipe e eu fazer minha autogestão. Então, enquanto os meus pais, meus avós queriam salário e estabilidade, enquanto na minha geração eu queria salário e benefício, cara, daqui a pouco ninguém quer nem salário, eles querem trabalhar por job, escolher para quem trabalha. Até porque 65% das crianças vão trabalhar em algo que a gente não sabe o que é. E aí, quando eu olho os ambientes de trabalho, olha o que está acontecendo com as gerações. Né? A geração X está aqui o verdinho, os milênios o laranjinho em 2015, agora em 2020, né? 2022 está mais ou menos parecido com 2020, os milênios e os X estão meio a meio quase, os baby boomers saindo, mas ainda vai ficar uma parcela, até por uma questão de inclusão nas empresas, de manter as pessoas mais sêniores, né? Mas vai ser uma parcela menor, mais diversa ainda, mas uma parcela menor dos ambientes de trabalho. E desde 2025, a gente vai começar a conviver com os alfas chegando nos ambientes de trabalho. Se as pessoas que vão ocupar o ambiente de trabalho não pensam igual as pessoas que desenharam os ambientes de trabalho, já temos um problema, vamos ter que lidar com esse problema. E aí vem um outro fator, né? A gente aprendeu que mais acesso é menos posse. Principalmente a economia compartilhada mostrou isso. Eu tenho certeza que se vocês forem comprar um segundo carro hoje, vocês vão ver se faz a conta. Tem um segundo carro, andar de aplicativo. Alguns de vocês estão fazendo a conta com o primeiro carro. Alguns de vocês não estão mais comprando casa, estão vivendo em moradia por assinatura. Né? Alguns de vocês não têm escritório, estão alugando num coworking. E por aí vai. Então a economia compartilhada, ela trouxe esse insight de que eu não preciso ter posse para ter acesso. Tá? Por exemplo, pagar 720 horas de escritório para alguém que só vai usar 20 horas no mês, parece inteligente para vocês? Né? Comprar um carro de 500 mil na garagem para rodar 2 quilômetros no mês, parece inteligente para vocês? Então, cada vez mais as pessoas estão fazendo essa conta. Aí veio a Covid. Né? A Covid, Aline, tirem de lado aqui a questão de saúde, mas a Covid nos ensinou uma coisa: sentar no escritório 8 horas por dia na frente do computador não define a sua produtividade ou a sua performance, né? E aí veio essa experiência gigantesca de hell office, né? Ou home forced, né? Ou home office, como a gente mesmo diz aqui, né? Onde para alguns foi muito bom, para outros nem tanto, né? Mas quais foram os ganhos reais desse trabalho, dessa experiência global, onde todo mundo e o mundo todo ficou, né, nesse trabalho flexível? Será que as pessoas realmente ganharam tempo, foco, produtividade, entendeu? Foi bom o dress code, deixar de ser tão formal? Eu realmente trabalhei mais?
Ou eu fui mais produtivo? Será que o fato de eu não me deslocar mais e eu acordar e já trabalhar, e eu com medo de perder emprego, eu acabei trabalhando mais horas? Convenhamos, né, gente? O horário comercial acabou enquanto estava todo mundo em casa, né? Será que isso impactou minha qualidade de vida, mas diminuiu minha distração? Ou a digitalização do negócio foi boa, não foi, né? Os cartórios se digitalizaram mais, o sistema judiciário se digitalizou mais, isso foi bom? E quais foram os ganhos versus o preço a se pagar? E a saúde mental dos colaboradores? E a segurança física e digital? Né? E a lealdade corporativa? Funcionário que não te vê, que você contratou sem conhecer, que não gerou aquela integração, que não absorveu sua cultura, né? Será que todo mundo cumpriu a lei? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma empresa de call center, coloquei todo mundo em home office e os chamados estão sendo atendidos em casa. Eu não deveria recolher o imposto sobre o serviço em cada um dos municípios onde os funcionários moram? Mas o meu sistema não está preparado para isso. Eu vou acabar recolhendo onde a empresa tem o CNPJ. Então, será que impactou o networking das pessoas? Né? Será que a sobrecarga materna foi muito maior do que o benefício que a gente teve do trabalho remoto? A verdade, né, que a gente nunca vai saber. Mas vou trazer alguns insights aqui para vocês, que eu acho que vai ajudar a gente a tomar essa decisão. O paulistano médio mora em 49 metros quadrados, né? E desde 2017, os lançamentos na cidade de São Paulo, né, tem em sua maioria apartamentos até em 50 metros quadrados. Será que dá para a gente assumir que uma pessoa em 50 metros quadrados consegue ter uma área de convivência familiar, um quarto e sala, banheiro e uma área adequada para se trabalhar? Quando eu pego esses dois exemplos que eu estou trazendo para vocês aqui, será que o meu exemplo da direita, que trabalha de casa, com estrutura, com conectividade, né, aparentemente com a infra que ele precisa ter, será que é o mesmo da esquerda, que está trabalhando na cama, que não parece ter a mesma funcionalidade ali? Será que foi justo a experiência de teletrabalho para todo mundo? E aí eu trago um outro ponto aqui para vocês, né, para a gente refletir junto, né, o abismo digital brasileiro. Somente 20% dos brasileiros têm internet de qualidade em casa. Né? Quantos de nós não vimos aí durante essa Covid que, por exemplo, muitas vezes os nossos filhos tiveram dificuldade para acessar uma aula online, e nossos filhos são privilegiados, né, classe média e tudo mais. Em compensação, a gente viu filhos de pessoas que nem celular tinha para acompanhar aula online, né? Ou que tinha que dividir o celular, que não tinha conectividade Wi-Fi em casa, mal tinha 4G, alguns nem 3G tem. Então a gente viu o abismo digital que existe. Então, se saúde mental virou um problema corporativo, afinal de contas, desde o ano passado, né, o burnout foi classificado como doença do trabalho, ou seja, as empresas têm que cuidar, né, dos seus funcionários, a gente também passou por outras situações. Uma delas, o ghost work. Para vocês que não conhecem, é um termo que diz trabalho fantasma, né? Basicamente foi designado para esses funcionários que trabalham para empresas de maneira 100% digital, onde você não conhece a pessoa. E você começou a ter muitos funcionários seus que estavam trabalhando para você em casa, muitas vezes ele colocava a câmera fechada, estava no mudo, e ele estava ghost working para outra empresa, sem ter um registro numa outra empresa, trabalhando nessa nova economia digital de trabalho e tudo mais. Só que ele acaba não tendo os direitos que ele deveria ter aqui, porque ele está registrado pela outra empresa aqui. Então, ghost work aconteceu muito com empresas de tecnologia, mas com bancos, com uma série de outras empresas. E aí veio um movimento gigantesco agora, principalmente no final de 2021, que em inglês foi Great Resignation, né, quer dizer, a grande renúncia, onde, tirando as crises financeiras, por exemplo, é um gráfico dos Estados Unidos que mostra que nas últimas crises de recessão é quando as pessoas pediam demissão, paravam de pedir demissão muitas vezes, né, com medo de perder o emprego. Olha o que acontece no final de 2021. Nunca se atingiu um ponto tão alto de renúncia de emprego igual 2021. No final de 2021 nos Estados Unidos. Por quê? Porque na hora que algum chefe virou e falou o seguinte, galera, a partir de amanhã volta todo mundo para o escritório como era antes, as pessoas falaram, pô, peraí, eu não posso perder a qualidade de vida, os benefícios que eu conquistei ao preço de voltar todo dia. Eu quero um híbrido, não quero híbrido. Foi quando o termo trabalho híbrido saiu de vez ali na mídia e, de repente, todas as empresas e as grandes corporações do mundo começaram a falar em trabalho híbrido. Eu até trouxe aqui embaixo, quando eu falo de gerações, que tipo de geração que pede demissão nesse Great Resignation? Olha que absurdo. Os boomers, que são as pessoas mais velhas, 5% só pedindo demissão, até porque ele já está mais ou menos no final de vida corporativa, ele sabe que é mais difícil recolocar e tudo mais. Em compensação, os millennials e a geração Z, 50% e 80% da base pedindo demissão. Ou seja, as pessoas que mais querem a flexibilidade vão sim abdicar de um trabalho e você não vai conseguir reter se você não tiver flexibilidade. Aí eu vou trazer mais alguns fatos sobre os espaços de trabalho. 60% das funções
tem algum tipo de atividade que é relacionada ao local que você está. Ou seja, eu sou recepcionista daquele prédio, eu preciso estar aqui. Eu sou um determinado funcionário que tem uma atividade relacionada aqui. Eu sou um operador de máquina. Então, quando a gente fala de teletrabalho, também não pega uma parcela completa da população, né? Tem muita gente que não tem a opção de fazer teletrabalho, né? E antes da pandemia, menos de 1/4 das empresas tinha uma política de trabalho flexível, só que delimitasse se você pode ou não trabalhar de casa. 80% das pessoas não têm estrutura física para trabalhar de casa ou ergonômica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu desenho nos espaços de trabalho, tantos lumens por mesa de trabalho, altura de mesa, apoio de braço, aí muitas vezes vem um milênio que quer sentar num puff. Né? Será que isso é ergonômico? Lógico que não. Né? Então, na tua casa, que você não controla, é muito pior. Agora, essas mesmas 80% que não têm estrutura em casa são as que querem mais qualidade de vida. Né? E aí tem um fato interessante, 40% das empresas reduziram em 20% ou mais o seu espaço durante a pandemia. Tá? Por que eu trouxe essa provocação aqui? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Eu vou trazer mais uma aqui, aproveitar até que a gente tem um público bacana, muito focado nessa questão legal. Quem deveria ganhar mais? Quem está em casa e não vai para o escritório, quem vai para o escritório todo dia, quem vai num modelo híbrido. O salário devia ter algum tipo de variação por geografia, né? O salário devia ter algum tipo de métrica por entrega flexível, né? Como os benefícios deveriam ser medidos? Aí eu trouxe aqui um tema interessante para vocês verem. O custo de vida nas capitais brasileiras. São Paulo, é lógico, tem o maior índice de custo de vida, né, aqui do Brasil. Aí. Em compensação, também tem um dos maiores IPCAs do Brasil. Mas comparado com outras praças, por exemplo, se eu comparar São Paulo com Salvador, São Paulo tem um custo de vida 24% maior que Salvador. Né? E é lógico, muitas vezes por lei, a empresa tem um salário para São Paulo e tem um plano de cargos e salários para Salvador, ela pode até ter essa diferença de salário, dependendo do cargo, né, para diferentes regiões. Mas vamos olhar o lado esquerdo, que é de um site bem bacana que chama Expatstan, que muito o pessoal usa para comparar custo de vida. Se eu comparar São Paulo, capital, com Osasco, que é aqui do lado, que basicamente é São Paulo é 18% mais caro. Mas se eu tiver a mesma pessoa, com a mesma função em São Paulo e em Osasco, eu vou ter dificuldade em diferenciar o salário. Né? Então, por exemplo, São Paulo e Guarulhos, olha que absurdo, Guarulhos é 38% mais barato morar em Guarulhos do que morar em São Paulo capital, e é tudo grande São Paulo. Então, quando a gente começa a colocar essa geografia no componente do trabalho híbrido, vocês vão entender onde eu quero chegar. Tá? A fórmula do sucesso seria remuneração, levando em consideração seus benefícios, o bônus, né, e a flexibilidade que você tem, nivelado pela sua geografia, a sua lealdade corporativa e a sua produtividade. Porém, é um esquema difícil de colocar em pé, eu vou mostrar para vocês. E aí eu queria só trazer essa informação antes de a gente entrar nos modelos de trabalho híbrido, que eu acho que é bem legal. Se você economizar meia hora, Ademir, por dia, de manhã, meia hora à noite, de trânsito, né, seja lá qual a cidade que vocês trabalham, você economiza por dia 1 hora, por mês 20 horas, né, em 6 meses 120 horas, em um ano você economizou 240 horas. 240 horas equivale a 1 mês e meio trabalhado. 1 mês e meio trabalhado. Ou seja, eu poderia devolver 1 mês e meio de qualidade de vida para esse funcionário, ou eu poderia ter um funcionário 1 mês e meio mais produtivo ao longo do ano. Se a gente for dividir 1 mês e meio por 12, eu estou falando de 10% a mais de produtividade. Muitas vezes, uma empresa que consegue 10% a mais de produtividade é a diferença entre ganhar dinheiro e não ganhar dinheiro. Né? Então, levem isso em consideração, porque quando eu falo aqui embaixo de geografia e tudo mais, é um componente importante. Tá? Agora, uma outra coisa interessante, a gente sempre conhece melhor as pessoas que estão mais perto da gente. E como o híbrido veio para ficar, por que o híbrido veio para ficar? Né? Porque você nunca deveria estar fora de vista. Perdão, você pode estar fora de vista, mas nunca deveria estar fora do pensamento, né? Tem até um ditado em inglês bem legal para isso, né? You could be out of sight, but never be out of mind, né? Então, a distância e aonde você está não necessariamente deveria fazer com que você não seja lembrado ou algo do tipo, né? Alguns outros fatores interessantes. 1/3 dos gestores não confiam que os funcionários que estão em casa estão realmente focados 8 horas por dia. Tá? 41% das pessoas que estão em casa não estão motivados corretamente. Metade das pessoas hoje, da base dessa pesquisa, acreditam que a decisão de modelo de trabalho deveria ser compartilhada com a base. Só que 80% das decisões de volta ao trabalho, no pós-pandemia, é tomado por uma liderança antiga.
E as pessoas perderam 15% da sua rede pessoal, networking corporativo, de quando o modelo é 100% remoto, né? Seja na empresa, seja externo, e por aí vai. E aí, vou trazer um insight para vocês muito interessante. O presenteísmo ainda é uma força muito forte, né? Só que esse presencial, ele tem que fazer sentido. Eu não posso querer que as pessoas vão para o escritório somente porque eu quero que elas vão para o escritório, tá? Então, por que as lideranças querem voltar? Primeiro, liderança quer voltar porque ela quer o comando-controle, de ver e controlar, né, as pessoas, a hora que chega, se está presente, se não está. Ela tem dificuldade de fazer gestão remota, não existem muitas ferramentas de gestão remota, nem todas são tão fáceis de usar, nem todas são baratas para você fazer uma gestão correta de equipe remota. Tem um termo em inglês que eu gosto de usar, que é o proximity bias, que é basicamente aquele apego às pessoas que estão mais próximas de você, com, né, o preconceito daqueles que estão longe. Então, quando um gerente tem as pessoas perto e alguns que respondem para ele que estão longe, geralmente ele vai cuidar melhor dos que estão mais perto, né? Então, isso é normal. Fora que voltar ao presencial é um status para a média gerência. Vamos pensar numa empresa que tenha vários níveis hierárquicos, só que aquele cara da média gerência, ele perdeu poder no digital, porque ele tem uma equipe reduzida, ele fala para pouca gente. Entendeu? Enquanto o presidente, o diretor, que pegava todo mundo lá no call para falar, ele tinha uma abrangência maior. Então, voltar para o presencial é uma forma de status para a média gerência. Até porque essa mesma média gerência ela precisa de uma nova caixa de habilidades para garantir a gestão digital. Nem todo mundo que era chefe é líder, e nem todo mundo que era líder sabe fazer gestão digital, né? Uma outra coisa, falta empoderamento para quem está em casa. Muitas vezes a gente fala para a pessoa, você pode trabalhar de casa desde que você plugue às 8, você desplugue às 18, você faça isso, faça aquilo. E agora, tem vantagens, lógico, o presencial traz essa facilidade de conexão, ele me ajuda a fomentar a cultura, principalmente para novos funcionários que eu contratei durante a pandemia. E também tem uma outra questão de por que a liderança quer voltar para o presencial. Porque tem escritório de longo prazo, tem contrato de longo prazo, que tem custo para ela devolver, o investimento ainda não foi depreciado, então ela tem que justificar aquele espaço. Então isso é porque as lideranças querem o retorno, mas não é só a liderança que define isso. Muitas empresas começaram o trabalho híbrido de uma forma que eu apelidei de TQQ, que é a terça, quarta e quinta, tá? Que era, vamos para o escritório todo mundo terça, quarta e quinta, e segunda e sexta todo mundo fica em casa, né? E se você perguntar para qualquer pessoa quais os dias que você quer fazer home office, a pessoa vai falar segunda e sexta, lógico. Mas aí ficou esse híbrido estranho, igual esse animal que eu estou mostrando para vocês, que a gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim, se ele foi improvisado, se ele está cuidando das pessoas ou não está, né? Então, na verdade, o trabalho híbrido não é uma definição de modalidade de trabalho e também não é responsabilidade só do RH, é uma reinvenção do modus operandi da empresa, né? E provavelmente de todas as empresas no mundo na próxima década, né? É um estado mental da gerência da empresa e ela não funciona se o setup for ou só office ou só home, tá? E vocês vão entender o porquê, né? Quando for implementar o trabalho híbrido, tem que pensar o seguinte: ele fomenta a cultura, né? Então ele te ajuda, porque ter proximidade com as pessoas me ajuda a fomentar a cultura. Mas ele também ajuda com a saúde mental, porque eu vou ter alguns dias que a pessoa vem, outros dias que a pessoa não vem, alguns dias que ela vai perto de casa, outros dias que ela não vai, e eu vou mostrar os modelos para vocês já na sequência. Ele ajuda o meio ambiente. Lembra que eu falei que se eu economizar 240 horas do ano de mobilidade, eu ganho tempo? Mas imagina o quanto eu deixei de poluir para o meio ambiente, de não ir para o escritório. Imagina, né, a cada 1.000 quilômetros hoje num carro a gasolina de porte médio, você economiza a vida de uma árvore e meia da Mata Atlântica durante 30 anos, a cada 1.000 quilômetros, pô. Então, se a gente fazer a conta, é fácil atingir, né, um volume grande de ajuda ao meio ambiente aqui, só implementando o trabalho híbrido. Fora o que você reduz de despesa no escritório, ele aumenta a produtividade porque você usa o melhor dos dois mundos. O híbrido tem que ser o melhor dos dois mundos. Não pode ser o pior desse com o pior desse, nem o melhor desse com o pior desse. Tem que ser o que funciona para os dois. Ele te ajuda a reter talentos, lógico, traz um custo mais baixo por consequência, e ele é mais inclusivo. Porque muitas vezes você tem que contratar pessoas que têm mobilidade reduzida. Imagina para uma pessoa que é deficiente né, de mobilidade, é um cadeirante, e você fazer o cara ir segunda a sexta no escritório, pegar transporte público e tudo, só porque, né, tipo, a sua empresa quer que volte, não era muito melhor que essa pessoa viesse para o escritório de vez em quando, um escritório acessível, mas que no dia a dia dela ela trabalhasse de casa, uma vez que a ferramenta digital facilite isso? Agora, eu não posso esquecer ela em casa, senão ela vai ser excluída. Mas ele é mais inclusivo, o modelo híbrido de trabalho, muito mais do que o 100% remoto. E aí, quais são os componentes do trabalho híbrido, tá, pessoal?
Então, horário flexível, lembrando que horário flexível não é entrar qualquer hora antes das 7 e sair qualquer hora depois das 6 da tarde, né? É efetivamente você não fazer gestão de horas. Tá? Empresa que colocou funcionário em casa e fez gestão de horas não está implementando trabalho flexível, né? Jornada flexível, na mesma pegada. Não é necessariamente controlar se o cara trabalhando de segunda a sexta, mas muitas vezes vai ter funcionários que vão preferir fazer uma jornada maior numa semana para entregar um projeto e na outra semana tem um compromisso que ele vai trabalhar um dia a menos e por aí vai. Localização flexível, seja casa, seja escritório, seja coworking perto da casa, seja qual for o ambiente, eu vou mostrar para vocês, a localização ser flexível. E aí a gente vai depois discutir isso, porque isso aqui é uma das coisas que está sendo discutida, que esbarra um pouquinho na CLT esse tema. Remuneração flexível, que não é necessariamente comissão de venda, é você ser remunerado pela sua performance e pela sua produtividade. Então, se eu quero entregar mais esse mês, vou me dedicar mais horas, vou ter uma jornada maior, vou mais ao escritório, se eu quero produzir mais, eu ganho mais. Se eu quero produzir menos esse mês, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, ou porque eu tenho outra demanda, eu vou ganhar menos e vai estar ok para mim, né? A gente vai quebrar essa coisa de que a gente já faz a conta com salário fixo, né? Quando você contrata um vendedor, você vai falar, teu salário fixo é esse, tua comissão é esse. Ele nunca olha para a comissão, ele vai olhar para o fixo. Né? Porque o brasileiro e o ser humano como um todo tem essa coisa. Agora, se tudo vai ser flexível, a gestão pode ser dura? Não, a gestão vai ter que ser por performance e por indicadores-chave de performance. Aí que morre o perigo, gente. Vocês me perdoem, mas é porque a grande maioria dos gestores esbarra em fazer gestão por performance. Lembra que eu falei da dificuldade da liderança? Em fazer comando-controle, em ver as pessoas, em promover aquele que está mais perto, e por aí vai. Aquela pessoa que ele conhece mais, né? A gente se relaciona mais com as pessoas que a gente vê. É normal, o ser humano é um animal social. Mas na guerra por talentos, a flexibilidade é a arma mais poderosa, né? Entender a característica da tua equipe também é o que leva ao sucesso. Será que as pessoas, as empresas pesquisaram na base antes o que eles querem antes de tomar a decisão de volta aos escritórios, né? E trazendo alguns modelos aqui para vocês. Então, tem basicamente 5 tipos de modelo híbrido de espaço de trabalho hoje no mercado, tá? Você tem aquele que é centrado no escritório, ou seja, o time trabalha primariamente do escritório, ele usa o resto quando necessário, por exemplo, todo mundo vem para o escritório. Se você precisar trabalhar de casa, você trabalha, mas tecnicamente você vem para o escritório todo dia. Tem o centrado no remoto, que é o contrário, né? Todo mundo trabalha de casa na maioria, ou remoto. Remoto não precisa ser casa, tá, gente? Pode ser um coworking perto da sua casa, trabalhar mais perto de casa, mas não necessariamente vir para o escritório central da empresa. Só que ele só vai para o escritório para uma reunião, ele só vai para o escritório para receber um cliente, por aí vai. Você tem esse modelo split, dividido, né, que varia de acordo com a sua função na empresa ou com o seu departamento. Tem muita empresa e clientes nossos que eu vi que voltou o marketing porque ele precisa dessa criatividade conjunta, mas não voltou, por exemplo, o RH, que esteve bem trabalhando remoto, né, e por aí vai. Tem um modelo que é totalmente descentralizado, a empresa abdica de ter escritório, ela coloca aplicativos na mão das pessoas, as pessoas definem quando elas precisam ir para um escritório, ou vão para um coworking, ou vão para um hub, ou vão para uma coisa assim, né? Ou trabalham só de casa, que é muito o modelo das empresas de TI hoje em dia, e um modelo 60-40. O que é esse 60-40, né? Então é 60% escritório, 40% casa, que é mais ou menos aquele TQQ que eu mostrei para vocês, né? 3 dias no escritório, né? 2 dias em casa. Porque aí esse tem sido um modelo muito forte. Por quê? Porque você mantém os benefícios de trabalhar de casa, mas agrega o tempo colaborativo do escritório. A empresa não perde a identidade de ser uma empresa. É muito difícil, tá, gente, manter identidade no virtual. E aí aqui eu montei um chart para vocês, né, um gráfico que mostra, dependendo das suas prioridades, para onde você vai estar mais tendencioso. Então, se a sua empresa precisa de uma cultura forte, você precisa de infraestrutura para trabalhar, né? Precisa de uma infraestrutura de segurança, seja lá o que for. Você precisa receber clientes no seu escritório. O seu organograma é mais vertical, né? Você tem que trabalhar com criatividade. Você vai ser mais centrado no escritório, é normal. Por outro lado, se a sua empresa já é horizontal, seus clientes são virtuais, você faz contratações digitais com facilidade, você quer trabalhar com esses talentos gig da nova economia, essas pessoas part-time, job, etc., igual a agência trabalha, você quer reduzir custos, custo de escritório e tudo mais, você vai ser mais centrado no remoto. E aqui em cima você tem, né, o percentual, dependendo para onde mais você caminhar, né, qual dos modelos macro aí de trabalho que você vai estar entregando. E aí quando eu olho as indústrias hoje, como é que tá rolando as indústrias? Tá? Então, finanças, por exemplo, bancos, centrado no escritório, com um modelo mais ou menos entre 60 e 40. Por quê? Eles precisam fazer um uso racional do espaço reduzido, eles reduziram o espaço,
Só que se todo mundo for no mesmo dia, não vai caber. Então tem que ser um uso racional. Mas, por outro lado, eles têm que tomar cuidado porque eles têm que ter segurança. Tecnologia, tem LGPD. Eles não podem deixar um monte de gente com acesso a contas bancárias trabalhando de casa. Eu sei que é um tabu, ninguém quer falar, mas a gente nunca viu tanta fraude igual a gente viu nos 2 últimos anos. É lógico que trabalhar de casa tem um impacto nisso, porque a partir do momento que o teu gerente tem acesso à sua conta, está trabalhando em casa, e você não sabe quem está na casa dele, até 2019 era proibido entrar com pendrive em empresas grandes como Petrobras, alguns bancos, e aí de repente trabalhar de casa está tudo bem, não tem mais LGPD, não tem mais nenhum tipo de segredo industrial, então não, então empresa que quer segurança, precisa dessa tecnologia, essa segurança envolve tecnologia, LGPD está tendenciosa muito mais a voltar para o escritório. Empresas de tecnologia, por exemplo, né, que estão tratando hoje de maneira massiva, e-commerce, etc., ela tem uma tendência mista entre centrado no remoto para reter talento, 60 e 40 nas praças grandes, porque ela precisa fomentar a cultura. Hoje, o maior problema das empresas de tecnologia é que ela contrata um desenvolvedor hoje e daqui 3 meses ele te troca por $100 de aumento para trabalhar para uma empresa gringa que vai trabalhar digital. Então, se ele não fomentar a cultura, ele não tem lealdade corporativa, as pessoas não têm senso de pertencimento, ele não consegue reter esse talento. Então, ele precisa ter um modelo flex para fomentar a cultura, mas se ele não descentralizar também, principalmente nas cidades menores, ele não consegue aumentar a força de trabalho, porque está difícil contratar profissional de tecnologia, estão brigando numa piscina pequena, né? A área de retail, varejo, já está uns 50-50, depende da tua função, né? Então, por exemplo, loja de varejo, voltou para presencial, não tem como, né? A área administrativa, olha, está uns 60-40, ou está descentralizado. Setores públicos têm uma tendência maior a voltar para o escritório, mas ainda no modelo 60-40, porque tem essa questão ainda do comando e controle do setor público, né, de jornada, de cumprir horário, até porque nem todos os funcionários têm estrutura correta para trabalhar de casa no setor público, e também por causa de uma questão de digitalização, né, então, a minha mãe mesmo, que é funcionária pública, na hora que ela pôde voltar para o ambiente de trabalho, ela falou, cara, em casa eu não consigo fazer boa parte do que ela faz na Prefeitura de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E educação, que é voltar presencial. A gente viu, e aqui eu trouxe só alguns setores, tá, gente? Mas tem muito. A gente viu que a educação bombou essa questão de digital, das pessoas fazerem cursos online, etc. e tal, mas os funcionários dos setores de educação estão voltando muito, por incrível que pareça, para o escritório modelo 60-40, por uma questão de percepção de qualidade de infraestrutura, de engajamento. E aí, lembra que eu falei das gerações dos espaços de trabalho? Olha que legal esse gráfico, gente. Quando eu olho cada tipo de geração, olha como é que ela olha a volta ao trabalho. Vamos perder um tempinho aqui, porque eu acho que é bem legal aqui. Deixa eu botar uma caretinha aqui para a gente rabiscar. Olha os millennials, gente, que é a geração que mais precisa de flexibilidade hoje. Por quê? É a geração que tem filho pequeno, né? É a geração que vê aquela transformação. Esses modelos 60-40, descentralizado, split, para ele funciona bem. 100% remoto... Opa, perdão. Voltei aqui sem querer. Aqui. 100% remoto, ok, para o millennial. 100% presencial, já não é tão. Então, assim, o millennial está no limbo aqui. Em compensação para a geração Z, a molecada, eles querem ficar no remoto. Eles não querem o 100% presencial de jeito nenhum. Mas ele vai olhar para um 60-40 com bons olhos, o descentralizado funciona bem, é uma galera que alugou casa na praia para morar na praia e trabalhar de lá, e por aí vai. Em compensação, quando eu pego a geração mais velha, ficar 100% no remoto não é uma opção. 100% no presencial, ela vai bem no 60-40 também. Mas o descentralizado já não parece ser tão boa opção, porque lembrando, essa não é a geração mais adepta à tecnologia, ela é usuária eventual, mas ela não é a heavy user, as maiores heavy users estão nessas 3. A geração X também tem um problema, porque ela gosta do ambiente de trabalho. E aqui, gente, é onde está as lideranças. Lembra que eu falei que a liderança é mais velha e ela que toma a decisão de trabalho? A geração X dos milênios, que são a liderança, por isso que eles estão muito mais focados em trazer esse tipo, né, de volta ao escritório. Mas entender a característica da sua equipe é garantir o sucesso, né? Vamos falar da CLT um pouquinho. Bom, a CLT tinha lá o regime presencial, né, que era regido pela CLT, onde o controle de jornada horário era do empregador, horário de refeição garantido por lei, deslocamento coberto por lei, e as empresas arcavam com 100% do custo de hora extra. Aí você teve o teletrabalho, regulamentado em 2017, né, na reforma, onde você tem que especificar em contrato de trabalho que o funcionário está em teletrabalho, pode ter intrajornada, né, você tem que botar a jornada, horário de refeição continua tendo que ser respeitado, mas se você
não tem aquele ensejo de hora extra se não foi comprovado o controle de jornada efetivo por parte da empresa, né? Então, você tem uma flexibilidade maior de horas do que você tem daquele funcionário presencial. E nunca teve uma definição muito clara de quem pagava as despesas de trabalhar de casa, né? Se é o funcionário, se é a empresa, era um pacto entre as partes, esse pacto entre as partes teve muitas jurisprudências do que funcionava e o que não funcionava, e por aí vai. Aí veio o híbrido. O híbrido ainda não tem um projeto de lei sobre o híbrido, mas existem algumas discussões em trâmite, né, na Câmara dos Deputados e também já existe alguma jurisprudência nesse meio do processo, mas é muito novo, né? A gente passou por uma medida provisória em 2020 e 2021 que ele homologou o home office, lembrando que o home office não existe, né, essa questão híbrida, ela não existe na lei, mas por uma lógica jurídica, vamos falar assim, se aplica as regras ou de teletrabalho ou de trabalho presencial, dependendo do modelo escolhido no seu percentual. Então, se o cara está em casa, ele vai ter que cumprir com as regras de teletrabalho. Se o cara está no presencial, ele tem que cumprir com as regras do presencial. Agora, isso é importante que tenha uma política, e essa política tem que ser homologada, de preferência no sindicato, se possível, né? Agora, eu falo para vocês, lembra que eu falei, menos de um quarto das empresas tinha política de trabalho flexível, criada, não estou falando nem homologada. Aqui é onde as empresas que estão implementando o híbrido agora têm que ficar mais esperto. E tem muito mais modelos de trabalho híbrido, tá, gente, hoje do que aqueles que eu mostrei, aqueles 5. Tem um modelo de hubs, onde você cria várias praças para que as pessoas possam ir trabalhar. Então, você pega uma cidade igual Brasília, você vai ter o hub Asa Norte, Asa Sul, Centro, Taquatim, por aí vai, entendeu? Você vai ter, por exemplo, esse modelo de Anywhere Office, que é você ter escritório em qualquer lugar. Você vai ter uma empresa, por exemplo, a Regos, né, qual eu trabalho, onde você vai falar, hoje eu quero ter um escritório na Paulista para 2 pessoas. Pá, não, amanhã eu estou em Brasília, eu quero uma sala de reunião. Não, hoje eu estou de casa, não preciso de nada. Não, amanhã eu vou precisar de uma sala de reunião em Pinheiros. Então você usa via aplicativo o que você precisa. Tem um modelo de workplace patrocinado, ou seja, isso mesmo que vocês leram. Empresas patrocinando espaço de trabalho. Então, esse dia eu fui na reunião de um cliente que a sala de reunião era patrocinada pela Heineken. Não tinha cerveja com álcool, tá, gente? Mas a sala de reunião era patrocinada pela Heineken. Era uma forma de atrair as pessoas para a sala, escolher. Era bem interessante até. Você tem essa modalidade de escritório como benefício. Assim como eu dou vale transporte, assim como eu dou vale refeição, eu vou dar um vale escritório para as pessoas, né? Tem esse modelo de hot desk, né? Das pessoas reservarem na nuvem, onde ela quer trabalhar, do lado de quem ela quer sentar. Então, se hoje eu vou ter que falar com mais pessoas aqui, eu falo, não, amanhã eu preciso trabalhar com fulano, eu marco o lado dele. E por aí vai. Várias ferramentas, então, para ajudar o trabalho híbrido. Entre elas, recomendo o Slack, que é bem legal. Aí tem várias, né? Google Drive, Zoom, o próprio aplicativo da Regos que eu falei ali, por aí vai. Então, peraí, gente, para que vai servir os escritórios, então, né? Se trabalhar de casa, a gente viu que funciona para algumas pessoas, para outras não. A gente viu que é o híbrido. O que vai acontecer com os escritórios no futuro? Bom, o escritório vai ter que entregar o que a casa não entrega, né? Segurança física e digital, conectividade, experiência, conexão entre as pessoas, lugar para receber os clientes, integração, hub de conhecimento, regra, olha que importante, na minha casa eu não tenho regra, então no escritório tem que ter regra, evento, treinamento, e a questão legal, nem só de mesa e cadeira, existe uma empresa, né? Precisa de endereço fiscal, precisa de uma série de coisas, então a questão legal tem que existir com o escritório. E aí algumas áreas estão passando um redesenho, sala de reunião, por exemplo, hoje ela tem que ser maior, porque se as pessoas vão fazer uma reunião, é para mais pessoas. Porque você vai fazer uma reunião com 2, 3 pessoas, você faz no online. Então a tendência hoje está sendo de salas de reunião maiores, mais conectadas, que tem uma melhor infra de TI, que já tem amenidades ali, né, o coffee, tudo para que a reunião seja produtiva, e ela tem que estar preparada para o híbrido. Acontecer isso que está acontecendo aqui. A gente fala para o presencial e para o híbrido ao mesmo tempo. E aí tem uma tendência de espaços home-like. O que é home-like? Como a minha casa. Então, ser pet-friendly, eu poder levar meu animalzinho, afinal de contas já peguei, muita gente adotou animal na pandemia, e por aí vai. Né? Biofilia, os ambientes de trabalho tem mais plantas, né? Kids-friendly, né? Que é o famoso, ter um espaço creche, para poder levar meus filhos para o ambiente de trabalho também. Espaços de delivery box, por exemplo, fiz uma compra no Mercado Livre, eu quero que entrega da empresa e ter lá, não só isso, para iFood, para tudo mais. Espaços de convivência estão sendo redesenhados, as empresas estão pedindo mais espaços de convivência. Quando você pega uma laje corporativa em São Paulo, antes ela era abarrotada com pessoas, dava uma densidade de 7 metros quadrados por pessoa. Hoje, essa densidade é em 12 a 13 metros quadrados. Por quê? Não é porque eu não estou usando menos, não, por questão de distanciamento, porque isso já acabou. É porque eu estou colocando mais espaços de convivência, cozinhas comunitárias, né? Essa área colaborativa, espaço de jogo, porque lembra que o escritório tem que entregar conexão, tem que entregar, né, essa convivência entre as pessoas, cinema ao ar livre, como a gente está vendo numa das fotos, por aí vai. Tecnologia e meio ambiente tem que andar juntos, então o aplicativo de concierge
sustentabilidade, essa nova tendência do touchless, né? Tudo sem toque, eu abro a catraca do celular, eu entro no meu escritório por aplicativo, apago luz, gestão predial e por aí vai, né? E esses apps de gerenciamento de espaço de trabalho que estão bombando, tá? Onde eu entro, reservo minha hot desk, onde eu vou sentar, eu reservo uma sala de foco, eu reservo uma sala colaborativa. As salas de reunião estão sendo, as pequenas, estão sendo redesenhadas para que sejam salas de colaborativas, com ferramentas colaborativas, né? Para que as reuniões tenham mais sucesso. Aqui um exemplo de hot desk, por exemplo, em cima, né? Que ninguém é dono da mesa, não dá para botar um porta-retrato e chamar de sua ali. Tá? Então o escritório vai ter que ter uma nova visão, centrado no funcionário, pronto para o híbrido, mas digitalmente conectado. Tá? E aqui tem um pouquinho de informação para quem quiser depois da parte técnica, vai ficar com o PDF da apresentação. Então o modelo híbrido não mata o escritório, ele só reinventa o uso do escritório. Dentro do escritório a gente vai ter vários tipos de ocupantes, desde o cara que vai todo dia, ao cara de projeto, ao cara que vai de vez em quando, ao cara que é um viajante que está passando pela cidade, aquele cara que está em casa 100% remoto, que nunca vai ao escritório, está conectado ali de maneira digital. Inclusive tem uma tendência hoje das empresas colocarem aqueles robozinhos passeando pelos escritórios para que aquele cara do remoto possa se sentir parte, e o cara híbrido aí no meio, né? Então, olha só, 3 anos atrás a gente nunca falaria disso tudo junto aqui, né? Para quem está pensando em implementar o híbrido, a minha dica é sempre fazer uma pesquisa com a base antes. Não assumir o que a liderança quer. Pesquise a base. Escreva a política. Readeque os espaços de acordo. Não adianta você fazer com que todo mundo venha terça, quarta e quinta, por exemplo, se o teu espaço não está pronto para isso, né? Verifique que você tem as ferramentas certas, colaborativas de tecnologia para isso, né? Faça uma comunicação 360, faça teste e ajustes ao longo do processo e sempre mantenha uma pesquisa na base. A base muda muito rápido. O que pode ser bom para mim hoje pode não ser bom amanhã, né? E se o meu chefe continuar falando para mim o que é bom para mim, eu tenho menos lealdade corporativa, tá? E aí uma pesquisa, um insight para vocês, né? Em qual piscina de talentos você quer pescar nos próximos anos, né? A da esquerda aí é de trabalho tradicional, né? Onde está todo mundo pescando, ou quando a gente fala de candidatos, opa, saiu o meu, comeu uma letra ali, candidatos de trabalho híbrido, né? Que é uma piscina muito maior, é a flexibilidade ajudando a atrair talentos, né? Atrair talentos. E algumas tendências adicionais aí para vocês, já prometo que estou encerrando. Digital first, né? Então tudo que a gente for testar agora vai primeiro para o digital. Então a gente vai colocar no digital, testar. Funcionou ou não funcionou antes de vir para o físico, tá? Então isso é importante. Depois, o Anywhere Office, que eu já expliquei aqui para vocês o que é. O Workations. O que é o Workations? É basicamente trabalho com férias. As empresas vão começar a oferecer esse benefício de Workations. Assim como eu falei para vocês, teve gente que alugou, já que ele vai trabalhar remoto, ele alugou para morar numa cidade de praia, paradisíaca, seja lá o que for, para ele unir o hobby, unir uma qualidade de vida com o trabalho, as empresas também vão começar a oferecer isso como benefício. Olha, você vai poder ter Workations, tá? Você vai ter 2 semanas no ano onde eu vou tolerar você trabalhar em qualquer lugar, ou não, ou vai ser durante o ano inteiro, e por aí vai. Esse conceito de Workations ainda não é muito forte, mas cada vez mais empresas estão oferecendo. Gig Workers, né? GIG Workers. O que é isso? Essa é a economia dos aplicativos. Esses funcionários sob demanda. A gente vai ver isso nos ambientes de trabalho também, pessoal. Você vai ter uma tarefa administrativa hoje, né? O Ademir vai entrar no aplicativo lá, pedir X funcionários administrativos, vai chegar um monte de gente, vai trabalhar aquele dia para você e vai embora, você vai pagar pelo app, o cara. Né? Pô, Thiago, mas e a questão salarial, folha, etc? Gente, mas é a mesma discussão que a gente teve para todo o resto. Vai chegar nos ambientes de trabalho com os gig workers também. E aí tem os cloud workers, que são os trabalhadores que estão na nuvem, como eu disse para vocês, né? Hoje eles chamam de ghost workers, porque estão trabalhando sem ninguém saber, mas a gente cada vez mais conta com esses trabalhadores na nuvem. Eu mesmo fui fazer uma campanha de marketing do meu livro, contratei um vídeo de um programador que está não sei aonde, algum Cazaquistão da vida, que eu não conhecia o cara, e que o cara fez tudo para mim digitalmente, assim, eu nem sei a cara do cara. Fiz o briefing pro cara em português, e traduziu lá pro inglês e por aí foi. Então, esses cloud workers têm uma tendência grande. Cada vez mais os talentos estão nos campos, a gente vai ver essa migração de empresa buscar talento nos campos, nas áreas não tradicionais, né? Principalmente com o impacto que a economia teve nas grandes cidades. A gente viu que as cidades onde, né, tem uma qualidade de vida melhor, o impacto foi menor. A gente vai ver metaverso corporativo, como vocês já viram aí, né? Então, muitas das empresas vão trazer isso para dentro do ambiente de trabalho. E a semana de 4 dias, né? Todo mundo já ouviu falar, muitas empresas testando esse conceito de semana de 4 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, piscou, segunda de novo. Vai ser mais ou menos assim que a gente vai trabalhar. Tem algumas empresas, não sei se esse conceito pega para todo mundo, mas já está em teste, tá? Já está rodando.
E aí, galera, aqui tem uma coisa bem legal que é o conceito de 15 minutos, né? De uma cidade de 15 minutos. Isso aqui nasceu em Paris, em um bairro de Paris, em um arquiteto famoso que desenhou um bairro de Paris para que tudo tivesse acesso em 15 minutos. Da sua casa ao seu trabalho, à diversão, ao lazer, à educação, à alimentação, tudo dentro de um raio de 15 minutos. Esse raio de 15 minutos eu posso percorrer de bicicleta, a pé, de carro, etc. e tal, de uma maneira muito mais sustentável. Se a gente olhar para uma cidade igual São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, né, a gente vê que 15 minutos a gente não saiu no trânsito do quarteirão que nós estamos. Então, tem muito como evoluir. Mas que é um conceito que a gente já vê em cidades do interior hoje, no Brasil, a gente vê. Né? Então, é muito interessante, porque isso traz essa qualidade de vida. E no mundo onde, eu falei, né, flexibilidade, tecnologia, acaba normalizando a competição por talentos, esse conceito de cidade de 15 minutos é um grande, né, agregado aí do trabalho híbrido como um todo, tá bom? Não vou passar aqui pela parte de profissionais do futuro, geralmente eu trago uma pincelada, estou consciente do tempo aí, Ademir, se quiser deixar para alguma pergunta ou não, mas eu tenho alguns slides aqui sobre carreira do futuro, vou passar só 2 slides rapidinho. Na minha opinião, as carreiras estão migrando para um formato em K, letra K, o que antes era um Y, ou seja, eu crescia, podia dividir minha carreira, sei lá, vou no mais operacional, vou para vendas, vou comercial, agora é em K, né? O pilar do K é quem eu sou, meu caráter, minhas competências, minhas capacidades, e eu posso estar em ascensão em determinada parte da minha carreira, descendo em outra parte, mas depois eu posso voltar para a parte de cima, dependendo, como eu vou ser multivalente, né? Eu vou cada vez mais investir em micro-learning, ou seja, em micros treinamentos, né, do que o macro-learning, aquela ideia de fazer MBA, levar 3 anos, está caindo pelo buraco. As pessoas querem fazer microcursos de 1 a 2 meses e já ter um diploma, e já ir para o próximo, né? O que eu levaria 3 anos para aprender um MBA, eu vou aprender em 8, 9 cursos diferentes no mesmo 3 anos, só de uma maneira muito prática. Então vai ser muito fácil de eu sair da parte de baixo e ir para a parte de cima, conforme aquela minha demanda estiver em alta. Se de repente a minha demanda estiver em baixa, eu vou migrando aqui. Então, esse conceito de carreira em K é um conceito muito interessante. E aqui eu trago também o que as pessoas esperam das empresas, tá? Então, a pirâmide de necessidade das pessoas com relação às empresas, com toda essa questão do trabalho híbrido, mudou, né? Então, primeiro, na minha base, eu quero que a minha família esteja saudável, e eu também. Depois, eu quero que a empresa cuide da minha a empregabilidade, me permita trabalhar do meu jeito, ó, o híbrido gritando aqui, né? Ó, me ajude a aprender, olha essa questão do desenvolvimento gritando. Por último, cuide do meu bem-estar, saúde mental. Então, quando eu olho o que as pessoas esperam da empresa, mais uma vez, o híbrido é muito forte, grita bastante aqui, tá bom? Pessoal, como o Ademir disse, com o lançamento do livro do Nem Home Nem Office, queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês. A minha apresentação não é um resumo do livro, tá? Então, deixo bem claro, é uma apresentação complementar ao livro. O livro fala muito mais temas, mas tem uma pincelada de alguns itens aqui. E fica aí meu contato, mídias sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, eu mesmo entrar em contato. É um super prazer estar trocando uma ideia com vocês. Ademir, jogo de novo aí para você. Thiago, sensacional. Os aplausos aqui de quem está presencialmente pelo YouTube, muito bom, muita informação exposta sem rodeios, domina demais o tema, muito bom conteúdo muito amplo, enfim, sensacional, parabéns, muito obrigado. Temos uns minutinhos aqui, posso abrir para uma pergunta ou 2? Claro, claro. Deixa eu ver se alguém vai levantar a mão. E agora não está valendo livro, porque acabou. Se apresenta. Primeiramente, boa tarde a todos, meu nome é Antônio Cardoso, eu sou estagiário aqui do tribunal e nessa metodologia de home office, que pelo livro a gente pode ver que não vai ser nem home nem office, vai ser o híbrido, né? Como o próprio Thiago tem comentado, a minha dúvida é basicamente centrada nessa questão. A gente viu hoje muito bem sobre a questão da liderança, da importância da liderança, da estratégia e da cultura do próprio home office do nosso trabalho, dentro do nosso atual cenário, dessa muito possível migração para o trabalho híbrido. Qual vai ser, na sua opinião, Thiago, o maior desafio para o profissional, para as pessoas que estão migrando para essa área? Qual vai ser o principal desafio? Muito boa pergunta. Na verdade, assim, um desafio, você está até diminuindo a quantidade de desafios que existem, porque são bastante, tá? Vou tentar trazer alguns para vocês. Tem um primeiro desafio, que é o desafio de comunicação. Se comunicar corretamente sobre a volta ao trabalho e sobre o modelo que você quer implementar, né? A gente sabe que comunicação é uma questão social, né? Cada um tem um tipo de comunicação. Eu posso ser uma pessoa mais
reservada, não quer dizer que eu me comunico mal, assim como eu posso ser uma pessoa que comunico super bem, falo super bem, mas quando o assunto é voltar ao escritório, eu não consigo expor as minhas necessidades. Então, a comunicação não é um dever só do RH, tem que estar sentado na cabeça do presidente, mas com certeza tem que ser bem coordenado, né? E coordenar não é só a política que eu falei para escrever, é coordenar entre os diferentes setores, coordenar entre os diferentes stakeholders, né, as pessoas que tomam decisão e tudo mais. Tem um desafio de conexão também, né? Conexão social entre as pessoas, mas uma conexão de periférica versus central. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pega uma empresa e você pega os relacionamentos que existem dentro de uma empresa, tem aquela conversa de café, tem aquela conversa, né, que as pessoas estão se encontrando, aquela casualidade do encontro. Isso é uma conexão periférica, que não é necessariamente a conexão principal do negócio. Muitas vezes a conexão principal do negócio ela está acontecendo e está correndo bem, mas a periférica não está correndo. Então tem esse desafio de fomentar a conexão periférica, tem o desafio de fomentar a criatividade. É muito difícil fomentar a criatividade só no remoto, né? Por isso do híbrido ser tão importante, porque a criatividade sozinho, ela vira melancolia. E criatividade é inteligência tendo diversão, né? Então, é colaborar, né? Então, essa colaboração, ela traz criatividade. E aí, o desafio da cultura, a gente sabe que cultura de uma empresa, ela destrói qualquer estratégia, se não for bem gerenciada, né? Então, a cultura é o que traz lealdade corporativa. A cultura foi muito impactada com novas empresas, muitas pessoas que foram contratadas durante a pandemia e que não tiveram a devida induction, né? A devida integração durante esse período, não tiveram o devido cuidado, as pessoas ficaram cansadas em casa, fizeram muitas reuniões seguidas uma da outra. Eu desafio vocês, em um dia onde vocês têm 10 reuniões seguidas virtual, vocês lembrarem todas as reuniões de cabeça, você não lembra. Mas num dia onde você tenha várias reuniões físicas, você vai lembrar qual reunião você foi. Qual foi a primeira do dia? Então tem essa questão também, né, de que essa sobrecarga do digital, ela impacta, né? Então a nossa capacidade de entrega é diferente em casa e em casa. O controle que eu tenho que ter com os funcionários é diferente, né? E isso vem junto de um custo. E aí o último risco que eu acho que tem, que é a cultura do cancelamento corporativo. O que é o cancelamento corporativo? É aquela questão do híbrido voltar e as pessoas falar o seguinte, olha, esses voltaram, aqueles ali não voltaram. Então, esses aqui automaticamente são peixinhos fora da água. Então, eu cancelo corporativamente aqueles que não aderiram à massa. Ou mesmo aqueles que quiseram voltar, e se a massa não voltou, acho que aqueles voltaram são puxa-saco. E por aí vai. Como você pode ver, eu acabei de criar 12 Cs, 12 palavras com C de desafio, né? Comunicação, coordenação, café, criatividade, cultura, cuidado, capacidade, controle, conhecimento, casualidade, custo, cancelamento. Mas a ideia é exatamente essa. O desafio não é um. Agora, não é diferente do desafio de qualquer empresa, né? Se eu tirar o risco aqui, trabalho híbrido, e falar qual que é o desafio de venda, provavelmente a gente vai passar por todos esses itens que eu falei aqui de uma empresa. Porque, como eu disse, trabalho híbrido não é um modelo de trabalho, é o modus operandi das empresas para as próximas décadas. Muito obrigado, Thiago. Vamos ter tempo para mais uma, para a última? Tenho. Deixa eu olhar, alguém? Dou-lhe uma. Aqui. Rodrigo, se apresenta aí. Rodrigo, do Tribunal de Justiça de Minas, me parece que a definição do híbrido é a aposta mais acertada, né? E é importante que nós tenhamos essa resposta, né, ou essa pergunta bem formulada para direcionar nossas instituições no caminho correto, né? Não cometer erros agora que nós possamos descobrir somente no futuro. E como convencer os tomadores de decisão de que esse é o melhor modelo? Olha, ótimo ponto. Lembra que eu falei da pesquisa na base? Não tem nada mais forte do que uma pesquisa bem feita. Você quer ver uma coisa? Se a gente assumir que todo mundo que está em casa está feliz, a gente erra feio. E ao mesmo tempo, se a gente assumir que todo mundo que está em casa está sendo produtivo, que não está trabalhando mais, é diferente. Ser produtivo e trabalhar mais. Também a gente erra feio. Eu acho que a melhor forma de convencimento é uma pesquisa na base. Eu tenho visto, olha, eu tenho 38 mil clientes no Brasil. Eu acabei não mostrando, Ademir, se você me permite, deixa eu compartilhar a tela depois, 10 segundos, eu prometo que é a última vez que eu vou. Tranquilo. 10 segundos eu vou compartilhar a tela aqui. Eu só quero mostrar
a empresa que eu trabalho para vocês, porque eu tenho 3.500 pontos no mapa. Tá vendo essa catapora que eu estou mostrando para vocês? Cada pontinho desse no mapa é uma Regus ou um Spaces no mundo, né? Então, quando eu pego aqui Brasil, ó, eu vou dando uma apertada aqui em Brasil, ó, você vai ver São Paulo, olha quantas unidades eu tenho aqui. Então, assim, Brasil inteiro tem unidade, mas no mundo inteiro a gente tem unidade. A gente viu 2,5 milhões de empresas passar pela experiência de trabalho flexível e híbrido nos últimos 2 anos. Então, isso criou para a gente uma base muito forte. E o que a gente viu foi que as empresas que tiveram melhor sucesso implementando o trabalho híbrido foi aquelas que ouviram do funcionário que vai para o escritório e não só da liderança qual era o modelo. Então, eu acho que, cara, pesquisa na base. Se vocês quiserem até, depois eu mando pro Ademir, tem várias pesquisas bacanas, inclusive a KPMG lançou uma recente que eu achei muito legal. Já tem pesquisa criada, você não precisa nem reinventar. Agora, cada empresa é uma empresa, né? Não adianta você usar uma pesquisa da KPMG se o seu negócio não é igual ao da KPMG. Então, por isso que eu acho que criar uma pesquisa na base, usando essas ferramentas gratuitas de pesquisa hoje, já vai te dar um norte muito forte para convencer a liderança. E lembrando, mais uma vez, a liderança é inclinada à volta ao presencial. Então, a gente tem que quebrar aquele proximity bias que eu mostrei para vocês, né? Aquele preconceito já existente de que o remoto não funciona porque eu quero todo mundo perto de mim. A pesquisa vai te ajudar. Maravilha, Thiago. Sensacional. Aqui, ó, alguns comentários do chat. Excelente palestra, parabéns. Excelente, incrível abordagem, excelente abordagem do tema, parabéns, conteúdo muito bom, muito bom, muito bom, sensacional e assim por diante. Sensacional. Obrigado. Thiago, foi incrível. Muito bom, Ademir, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, tá? Eu vou... fico disponível, quem quiser entrar em contato também, quem quiser saber mais. O livro está disponível em qualquer livraria do Brasil, estamos aí, estamos com um ranking bacana. Torcer aí que em março a gente feche bem de novo nos rankings e cada vez mais aí, né? Eu sou fã aí do teu trabalho, Ademir. Acho muito legal essa abertura de poder estar falando aqui. Eu devo dizer que, assim, me surpreendeu quando eu recebi o convite, porque eu fiz durante o ano passado muitos trabalhos, até no Clubhouse eu fazia muita coisa, assim, onde eu me envolvia muito com juizados, né, varas do trabalho e tudo mais, onde a gente falava dessa questão do trabalho híbrido, e era tão interessante ver juízes querendo saber mais sobre o tema, porque começou a ser parte do dia a dia deles ali, né? Então, tá aqui, tá próximo da justiça falando sobre o tema, para mim, eu acho que é muito legal, é uma evolução aí do que a gente vinha falando, então. Só quero te dar uma notícia, tu vai receber mais convites. Muito obrigado. Parabéns. Muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu.